Muito boa noite, Sinop, boa noite, Mato Grosso. Estamos aqui agora com um Bom de Papo, nessa terça-feira. Um abraço, uma boa noite especial para você dos nossos canais aí do Facebook, do YouTube, do Twitter ou Instagram, que está nos acompanhando pelas redes sociais ou aqui pela TBO, canal 13. Bom de Papo, nessa terça-feira eu vou estar conversando com o meu amigo José Wilson Hidalgo Coletti, conhecido como Mexerica pelos amigos. Nascido no dia 20 de dezembro de 67, em São Bernardo, no ABC Paulista. Filho do seu Euclides Coletti e da dona Carmen Hidalgo. Tem ele e mais 3 irmãos, portanto 4 irmãos. Chegou em maio de 1982 e parece que não, cara. Mas as pessoas, a idade chega. Esse ano, essa fera da locução sinopense completa 50 anos. Boa noite, Wilson. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, a oportunidade de poder estar passando e relatando um pouquinho da história da nossa chegada e até onde chegamos em Sinop, até onde estamos até hoje. E agradecer a oportunidade, toda a equipe, toda a direção da emissora. E com certeza vai ser legal, vai ser muito descontraído e com certeza muitas pessoas vão saber coisas que não sabem da história da cidade de Sinop. Mexerica, falando um pouco da história de Sinop, enfim, você veio pra cá, já não era mais tão menino, né? Chegou aqui em 88, eu cheguei 67. Com 13, né? 13 anos para 14, 15, né? Cara, 67 para 82 é 15. 15 anos, 14 para 15. Isso, 14 para 15. 14 para 15 anos. Uhum. Como, o que trouxe a família para cá? Então, o meu avô, o pai da minha mãe já estava com 90 anos e sofreu um acidente, não podia mais andar, caminhar e precisava de cuidados mais especiais. E nós levamos ele para São Paulo, não se adaptou, a minha mãe teve que trazer ele de volta a Sinop. E aí minha tia... Ele morava antes em Sinop? Ele morava aqui em Sinop juntamente com a minha tia, que já morava, que é o seu Marcos Jimenez, a dona Dolores, o pessoal o seu Marcos da Cerâmica, conhecido aqui. E aí voltamos à cidade de Sinop trazendo o meu avô. E aí minha tia questionou minha mãe, por que não cuidar um pouco do meu avô e tal, e só que teria que mudar para cá. E aí acabamos vindo para Sinop. Eu fui o primeiro da família a vir, né? Na época nós íamos em 4 em uma variante, com um motor reserva em cima no bagageiro. É, não. Sério, de Cuiabá, que era estrada de chão. De chão, que era só no chão. Nós ficamos 3 dias parados naquela ponte do Telespires de Sorriso, porque interditaram para a reforma. É, não. Foi. E aí nós... 3 dias parados, 80 quilômetros. E a viagem toda, quando pintava o atoleiro, a gente levantava a Variant e jogava fora do atoleiro e seguia a viagem. Era na época da chuva, então? Era na época da chuva. E aí, quando chegamos em Sinop, nós tínhamos informação que o meu tio morava em um redondo, né? Em um redondo. E nós entramos em um redondo que na época, ou até hoje, mora Neide Lopes. E entramos naquele redondo e ali atolou, cara. E ficou só o motor da variante para cima. E aí tivemos que deixar a variante pernoitar lá. E meu tio tinha uma cerâmica, tinha trator e tal. No outro dia de manhã, acordamos, amanheceu, vamos lá, e tiramos a variante do atoleiro. Para você saber onde que é esse redondo aí que nós vamos falar, aqui no centro tem alguns redondos que não tem saída, né? Sim. O da Neide Lopes, salvo engano, o antigo Hospital Celeste, como conhece, que era do doutor Adenir, Isso. é o primeiro ali para baixo, descendo na Avenida dos Acácios, primeira à esquerda, ali, né? Era a referência, era o redondo perto do hospital. Aí nós chegamos nesse redondo ali. E ali ficou, meu. Aí teve que pernoitar a variante ali atolada, até o topo, para no dia seguinte a gente ir lá e rebocar e tirar. Mexerica, você hoje é conhecido como a voz do cross, ok, né? A voz do cross, o cara... Ligar motocross, liga-se a voz de Wilson Júnior, tanto que você é solicitado no Mato Grosso inteiro e no Brasil inteiro. Eu que acompanhei cross desde menino, eu me lembro bem disso. Mas lá atrás, eu conheci o Wilson Júnior, de verdade, assim, de ver, e confesso... porque eu sou daquela época de Alta Floresta, que o Arno foi para lá e fez com que a Alta Floresta tivesse uma das melhores escolas, vamos dizer assim, escolas, né? Ou bases estudantis de Mato Grosso. O Arno fez um trabalho fantástico, inclusive quero
Brasil O Arno aqui Arno no hoje futuro. está em Colíder, Isso. né? Não sei. Ou em Colíder ou em Canaã. Eu quero o Arno ver se eu está em trago ele Colíder ou aqui. em Canaã. Ele foi pra lá, morava no ginásio, ele, o seu Arnold, Sim. e o irmão dele, e o Marcelo, e moravam todos no ginásio Santos, então a gente vivia esporte. Foi lá que eu comecei a gente respirava a ver esporte. E eu me lembro bem que a Alta Floresta tinha um time fantástico. Tem o Tilica, que hoje é pastor aqui da Presbiteriana Renovada. Sim. Tinha os Gêmeos, não sei se de tu Batatinha. Batatinha. Era um time muito bom de basquete. Grande, era muito um time bom. muito forte. Porém, Sinop era freguês. Sinop tinha um time com um cara chamado Mexerica. Um cara que não era muito alto, mas era armador. Paulista, encrenqueiro. Diferenciado de tudo. Como que tu virou esse jogador? Porque tu foi considerado o melhor jogador de basquete do Mato Grosso na região por algum tempo. Do estado. Como foi essa história dentro do basquete? Por muitos anos. Como a história do basquete, o esporte entrou na minha vida assim. Eu acho que escapando da marginalidade paulista dentro de São Paulo, porque eu morava numa periferia, morava perto do Museu do Ipiranga, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então a gente ficava sozinho em casa, eu comecei a trabalhar muito cedo. Era normal naquela época. Né? Trabalhava em feira em São Paulo, né? E fugindo da marginalidade, eu procurei o quê? Eu procurei o esporte. O esporte foi o meu caminho de luz. Eu sou a testemunha viva que o esporte é o caminho da salvação da juventude, pela saúde, pela educação e pela a dignidade do ser humano. Disciplina também. A disciplina é total. O atleta, a criança que pratica esporte, ela tem disciplina, ela tem caminho, ela tem rumo. E eu vivia dentro das quadras em São Paulo, na época muito pobre, eu ia treinar na minha base, na minha categoria, já disputava jogos paulistas na minha categoria. Lá sempre foi muito organizado os Sim, jogos, né? lá uma coisa bem diferenciada, uma seleção com cortes. Quando tinha viagens para fazer turnê de jogos amistosos, existia o corte. Então você tinha que estar bem, você tinha que estar preparado, você tinha que estar entre os 15 para ser convocado, senão você era cortado. Agora você imagina, uma criança com 9, 10 anos ser cortado da equipe. Nossa. Era difícil. E assim, aí você vinha com aquele negócio na cabeça, porque você é pobre, por isso que você foi cortado. Então, é difícil, foi difícil, mas assim, foi minha paixão. E eu vivia dentro das quadras. Então, no meu tempo de treinamento, eu fazia atletismo, natação, basquete e futebol. Dentro de um centro esportivo, tudo bancado pela prefeitura, nada pago. Estudei sempre escola municipal, escola estadual, nunca estudei em um colégio pago, nunca pratiquei esporte numa escolinha paga, sempre pública, né? E a minha paixão foi assim, o basquete me deu aquela paixão, me deu a sensação do que eu procurava dentro do esporte. Tive bons professores que me cobravam disciplina e quando eu não estava treinando na minha categoria de base, eu estava auxiliando as equipes principais, catando rebote. Não tem um catador, o gandula? Tem. Eu era o gandula do basquete. O armador ia treinar arremesso dos 3, eu ficava catando a bola e passando. Sabe a troco do quê? A troco de tênis. Para poder brincar. Para ganhar um tênis. Aí aqueles jogadores que eu catava rebote 3 meses ali, todo dia no treino dele, no final de 3 meses, o tênis dele, que na época era um All-Star Converse, era o tênis do basquete, era o sonho, era vindo dos Estados Unidos o tênis, né? E quando descolava, dava o tênis pra gente, a gente colava um silver tape, um esparadrapo, e a gente tinha um tênis para treinar. Então, minha vida no basquete, o início no esporte, foi isso aí. Mas eu passei no futebol, no atletismo com salto em distância e salto em altura, na natação e no basquete. No futebol e aqui também. No Mato Grosso? Como que foi essa... Porque assim, você era, me lembro bem, era tipo, vamos marcar o Mexerica, que ele é o armador. Você que fazia o time de Sinop jogar. Sim. Então, como que foi chegada em Sinop? O nível paulista, de jogos estudantis paulista, me elevou a um nível superior ao nível do Mato Grossense, né? E quando eu cheguei, tinha pessoas que iam na quadra para assistir eu treinando, porque vi uma coisa assim diferenciada dentro da equipe. E é claro, a gente tinha uma equipe formada que era treinada pelo professor Perdigão. Qual que era o time do Perdigão?
Então, o time do Perdigão... Lembra do teu time? Lembro. De 88. Lembro. Tinha o estadual de 88. Tinha o Negão, que era o Luiz, que era sobrinho do Ataíde, da lanchonete Ataíde, o japonês, não sei se você lembra. Na esquina do Machado Primaveras ali, o Negão era um pivô. O Luizão, irmão do Milton Spinning e do Ginter Spinning, ali do Pavão, né? Do Papagaio hoje, acho que não sei. Era o pivô. Aí tinha o Mingo, que era um jogador de Presidente Prudente, que era um cara que já tinha um nível bem forte também. Na outra ala tinha Nilson Leitão. Leitão. Ali começou a amizade com o Leitão. Isso, Nilson Leitão era uma ala, o Mingo na outra ala, e eu, armador, detalhe, que vim e tirei a posição do Glaucio Leitão, que era o armador da equipe. Você fez a briga. Não fiz. Você rachou a família. Não rachei a família. Não foi, cara. Então, essa era a nossa seleção de base. E eu vou te contar uma história bem rapidinho, assim, resumindo, porque a gente sabe que o programa é corridão, e como eu disse, tem muita coisa para se falar. Falando. Na época, quando eu cheguei em Sinop, o prefeito era assim, Geraldino Dalmaso, né? E eu fui para esses jogos em Alta Floresta. Tinha treinado um pouco aqui e já fui para Alta Floresta. Cheguei lá em Alta Floresta, era a inauguração do superposte de luz, do motor gerador, do ginásio e aniversário da cidade e abertura dos jogos. Alta Floresta, para completar a festa, tinha que ganhar a primeira partida de abertura dos jogos. Então eles colocaram o basquete. Por quê? Porque o basquete de Alta Floresta sempre ganhava do basquete de Sinop. Sim. Só que eles não sabiam que eu tinha chegado e que a nossa equipe estava reformulada, estava reestruturada. É claro que não é eu que ganhei o jogo, mas eu tinha uma visão diferenciada de jogo e tal, foi onde eu coloquei a minha visão e a minha parte técnica junto. E aí, quando saiu a tabela de jogos que Sinop abriu, os jogos regionais, né, do Nortão, o Perdigão chegou no alojamento e me chamou. Falou, Mexerica, chega aqui que tem um cara querendo falar com você. Eu falei, comigo? Cheguei lá, era o Geraldino Dalmaso, o prefeito. E o Perdigão chegou e me apresentou para ele e disse assim, prefeito, se tem alguém que possa ajudar a gente a ganhar esse jogo aqui e cobrar das autoridades depois benefícios para a cidade de Sinop, é esse cara aqui. Não. Não conhecia, né? Em São Paulo você não chega perto de um prefeito. Não. Né? Você não chega perto de um prefeito. Então, para mim, foi impactante. E aquilo ficou na minha memória. E ali estavam as autoridades do Estado, estava governador. Você lembra que Geraldino disse para você que hoje está morando no céu, né? Sim. Então, ele chegou para mim e falou, então, guri, né? O guri, né? Aquele simprão de tudo e tal. Falou, como é que você vê essa partida para hoje? O que vai ser possível acontecer? Você acha que dá para ganhar? Aí eu falei para ele, olha, seu Geraldino, seu prefeito, o que eu vou prometer para o senhor é garra e determinação. Agora, se nós vamos ganhar, isso é uma consequência. Eu não conheço o time adversário, eu treinei muito pouco a nossa equipe, mas eu estou preparado para ganhar. Inclusive, a primeira cesta dentro daquele ginásio de esportes de Alta Floresta, que na época o prefeito era Edson Santos. O ginásio chama Edson Santos. Edson Santos, né? Tinha o João Teixeira, que era deputado, tinha o Garimpo, o Ouro, Alta Floresta era melhor que Sinop para se morar, não era? Então, Alta Floresta era mais cidade até 88. Sim. Alta Floresta sempre foi melhor cidade que Sinop até 88. Aí aqui teve... Veio o Guaraná, 89, veio o Ouro, 89 aqui passou até Denis Barbosa. Sim. E lá o Eloy. Isso. Aí o Eloy era dono da transportadora, tinha empresa Eldorado, de ônibus, Eldorado, ônibus. Aí ele quebrou a Alta Floresta e aqui continuou crescendo. Deram continuidade ao trabalho do seu Geraldino Dalmaso. Então, inclusive, na abertura desses jogos, inclusive, eu fiz um pacto com o Luizão, que era pivô nosso. Lembra? E falei para ele, Luizão, é o seguinte, na hora que soltar a bola, porque vem os dois pivôs, os dois homens mais altos no meio, no centro da quadra, joga a bola para cima, quem alcança primeiro dá o tapa, né, aproveitando o ataque. E eu falei pro Luizão, você não vai passar essa bola para ninguém, você vai dar um tapa nessa bola como se fosse para você fazer a cesta.
E não se preocupa com o resto, deixa comigo. Aí foi o que aconteceu. O árbitro jogou a bola para cima, o Luizão deu tipo de uma cortada de vôlei. A bola foi em direção ao garrafão. Lá eu já estava, tinha uma velocidade até que boa. Peguei a bola e fiz o primeiro ponto. Aí o ginásio, tinha 2 batuques no ginásio, um de cada lado, uma pressão. O ginásio é enorme. Uma pressão psicológica e tal. Antes de terminar a partida, a gente estava com o jogo ganho. Aí tivemos que sair escoltado da quadra, porque eles queriam agredir a gente lá, porque não se conformava em perder como nunca tinha perdido. E aí foi uma festa bacana. Aí o Geraldino se reuniu com as autoridades, conseguiu algumas coisas para o esporte de Sinop através da nossa vitória. Muito bom. Ó, a gente vai fazer o seguinte, estou aqui conversando com o Wilson Júnior, Mexerica. Vou chamá-lo de Mexerica, nada de Wilson. José Wilson. Que Wilson Júnior? É José Wilson, gente. José Wilson Colette, é que eu só chamo ele de Mexerica desde menino, desde 88, quando eu conheci ele. Eu vou para o intervalo, eu volto na sequência, e na sequência a gente vai falar do Mexerica, professor, que conseguiu revelar grandes atletas na natação e no basquete. E daí vamos deixar o último bloco para falar do Mexerica, narrador, que esse é o que todo mundo quer saber da amizade com o Paulo Pan, enfim. Sim. Mas vamos para o intervalo, eu volto na sequência, são 2 minutos, aguardo você. Muito bem, estamos de volta aqui no Bom de Papo nessa terça-feira. Boa noite a você que está nos acompanhando, boa tarde, bom dia para você que está nas redes sociais. De repente você está abrindo nas redes sociais, eu não sei se é boa noite para você, mas se você está no YouTube, se inscreva em nosso canal. Se está no Face, curta a nossa página. Instagram, siga-nos da mesma forma no Twitter, tá bom? Obrigado aí por estar acompanhando o programa Bom de Papo. Eu estou aqui com um cara que talvez você já tenha ouvido falar dele no Brasil inteiro. É o Mexerica, narrador de motocross, já acompanhou Joaninha por esse Brasil inteiro, já narrou brasileiro de motocross, então é uma lenda do cross, mas também uma lenda do desporto. No primeiro bloco, nós falamos aqui do Wilson Júnior, do Wilson, José Wilson, atleta. Agora vamos falar do Mexerica, professor. Seu Mexerica, você foi um atleta diferenciado, isso nós já sabemos. Uhum. Inclusive participou de seleção mato-grossense de basquete. Sim, seleção paulista também. E paulista de basquete. Mas você conseguiu feitos ainda maiores como professor. Salvo engano, os teus maiores feitos foi como professor de basquete ou de natação? Olha, feitos assim, de atletas conseguirem índices... Eu acho que um pai jamais escolhe o filho um mais bonito que o outro. Eu acho que os dois fizeram parte da minha vida profissional, as 2 modalidades, e com certeza eu fui feliz nas 2 modalidades. Uhum. Eu, como professor de basquete, passou várias gerações na minha mão, onde eu cheguei a dar aula para adolescente, aí quando chegou um tempo eu já estava dando aula para o filho desse meu ex-aluno, né? Como também na natação foi assim. Agora, acima de tudo, o que mais... Quantos anos como professor de basquete, quantos anos como professor de natação? Cara, como professor de basquete deu quase 16 anos. Foram vários mandatos de prefeitos que eu estive dentro da secretaria, através do meu trabalho, coordenando toda a modalidade do basquete. Uhum. E natação foram 14 anos dentro da ABB, e foram 6 anos dentro do Amazon. Você foi o primeiro, você me disse que foi o primeiro professor de natação de Sinop, foi isso? Sim, foi. Eu fui o primeiro professor de natação de Sinop, primeiro instrutor de natação em Sinop, que surgiu naturalmente. E essa função... Como que aconteceu? Aconteceu da seguinte forma, meu pai ficou doente. Porque você era do basquete, cara. Sim, aí meu pai ficou doente. E nós tivemos que ir para Cuiabá. Eu fui com a minha mãe e com meu pai morar em Cuiabá. Meu pai fazia hemodiálise. Uhum. E aqui não fazia na época. Graças a Deus, hoje já faz. Hoje faz. Eu fui para Cuiabá. E saí da equipe de Sinop de basquete e comecei a jogar no Monte Líbano, em Cuiabá. Na capital. Na capital. Que era uma equipe famosa. Hoje era uma equipe forte, com o professor Wagner. E eu fui jogar para aquela equipe. E nenhuma das vindas de jogos estaduais aqui em Sinop eu vim jogando por Cuiabá. Eu tinha uma pessoa que gostava de reunir a família e assistir os jogos de basquete, principalmente quando a gente estava na quadra, que é o Júlio Gasques, o Julinho.
Julinho juntava a família, os 2 filhos, a esposa, e ia assistir o basquete. Ele tinha uma paixão pelo basquete. E o Julinho, na época, assistiu o jogo, e eu jogando para o Monte Líbano. E nós ganhamos de Sinop. E aí o Julinho chegou, quando terminou o jogo, chegou lá em mim e falou, pô, cara, você trairando e tal. Eu falei, não, Júlio, aí passei a real situação que estava acontecendo comigo. Ele falou, cara, mas se eu arrumar uma estrutura boa, você volta para Sinop? Eu falei, Júlio, eu volto, mas eu preciso de uma estrutura para trabalhar, para dar ajudar também assistência para o meu pai e para minha mãe em Cuiabá. Foi quando o Júlio se reuniu com a diretoria da ABB, e fez uma proposta para eles de me contratar para ser professor de recreação infantil dentro da ABB. E eu iniciei, aí eu vim, me filiei de volta ao time de Sinop. Naquele ano nós somos campeão estadual adulto. Era o Abertos, né? Era o Abertos, jogávamos para Sul Móveis na época, era a equipe, do né? Tixa, né? Sinop Tixa. E aí, nessa época, eu comecei a dar a iniciação da recreação infantil dentro da ABB. Mas aí a gente tinha os Jogos Olímpicos. Aí eu jogava... Era forte. Era forte. Eu sempre joguei para a ABB, eu nunca joguei para uma outra equipe. A minha vida toda de Jogos Olímpicos foi dentro da ABB. Aí eu comecei a fazer um trabalho de base com a equipe de basquete e com a equipe de natação. E eu fiz uma promessa para a própria diretoria da ABB. Eu falei, daqui 2 anos nós não vamos mais perder natação pro Farrapos. Era uma rivalidade. Era uma rivalidade. Aí trabalhamos... Isso foi que ano, Misha? Cara, eu acho que foi 88. Não, foi mais pra frente. 92. 88 você jogava basquete. 92. Eu acho que foi 92, por aí. E aí o que aconteceu? Eu preparei essa equipe de natação e nós começamos a ganhar todas as provas de natação dos Jogos Olímpicos de Sinop. E graças a Deus isso iniciou. Agora, no basquete, eu tive jogador que foi para a seleção brasileira, que foi o Peruca, né? Que Deus tenha em um bom lugar, Peruca, lamentável o que aconteceu com o Peruca, né? É um menino que, eu tenho um arrependimento de talvez não ter feito o que precisava ter feito com o Peruca. O Peruca faltou cuidados. O que aconteceu com o Peruca? Agora Ele ficou desequilibrado mentalmente, mas eu acho que nada que um psicólogo, um psiquiatra não teria resolvido. Mas também, isso foi que ano, Mexerica, que teve esse problema mental com ele? Cara, o Peruca ficou vários anos pelas ruas da cidade, meio viajado. O que aconteceu, na verdade, o que acontecia... Ele ainda foi morto hoje, no Boa, né? Boa Esperança. O que acontecia, o que acontece hoje, mas antes mais, nós não estávamos preparados para pessoas que tinham problemas mentais, depressão. Não tinha essa evolução da psicologia. Sim. Era tipo assim, existia uma discriminação muito grande. O cara é doido e tal, era diferente. Então, assim, tanto que hoje você vê nas escolas crianças com algumas deficiências que antes elas só eram aceitas na PAI, porque a PAI era... Hoje não, crianças com deficiências estão tendo um desenvolvimento normal dentro das escolas, então era muito difícil para a sociedade naquela época por conta da discriminação. Vamos lá, vamos mudar de assunto. E da natação eu tive... A maior conquista foi Jaqueline Demarque. Eu fiz uma matéria na época que você estava no Amazônia Clube, que agora é o Amazon. Eu estava em outro canal, ali do Valdir Português. Sim. Uma menina foi campeã brasileira, eu acho. A Jaqueline Demarque, que hoje é médica. 99, olha 2000. Que beleza, né? Jaqueline Demarque, filha do Jaimão da Copetral, da Cristina, neta do seu Isaltino. A Jaque foi seleção brasileira, foi morar dentro do Ibirapuera, em São Paulo, foi aluna do Ricardo Prado, um primeiro medalhista olímpico da natação brasileira, muito antes do Xuxa, muito antes do Cielo, do Gustavo Borges, muito antes, né? E a Jaque passou por um seletivo, eu fiz uma inscrição dela através das informações que eu obtive pela CBDA, Confederação Brasileira. E ela foi aprovada e selecionada, foi morar em São Paulo, mas infelizmente a Jaque assim, tinha nível de ser uma atleta olímpica, representar o Brasil, mas ela escolheu entre a natação, ela escolheu a medicina, hoje é uma médica e tá aí, que bom. Com certeza tá bem. Olha só, a gente mostrou algumas fotos, você tem durante a nossa fala, você
Você está observando algumas fotos aí do basquete masculino, basquete feminino. Aí estamos pincelando. Você foi dono também, além de ser o primeiro... Coloca a foto dessa Toyota aí para mim, por favor, Diogo. Olha só, essa Toyota com essas caixas de som velha aí. Deus me livre, dá até repugna. Na época não era velha. Não, hoje é nova. Até me repugna quando eu vejo caixa de som. Meu Deus! Tá repreendido em nome de Jesus. Que não tem coisa pior, vizinha. Presta atenção, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, vem aqui em mim, Diogo. Acaba a festa. Todo mundo, os que bebeu vão muito ruim para casa, os que beberam muito ficam ali deitados no chão. As meninas bonitas todas foram embora. Acompanhadas. E os donos do som ficam desmontando, morto de sono, e só vai embora 3, 4 horas depois que acabou o baile. Exato. Então não tem coisa pior do que você é o primeiro a chegar e é o último a sair. Sim. Literalmente, né? É o dono da festa. Até o garçom vai primeiro que nós. Vai embora, todo mundo vai embora. Você foi dono do primeiro som das festas, dos points de Sinop, Michel? Eu fui o primeiro proprietário de som. Como chamava a empresa de sonorização? Então, eu tive Transom Excelsior, Realce Som, fui da época do Canal 1, foi vários sons, né? E a gente fazia a famosa brincadeira dançante. Era. Na BB, no Colonial, no Salão da Igreja, danceteria naquela Santo Antônio. Foram vários clubes, fizemos muito Você tocou trabalho. Alguma vez Voyage? Nossa, Voyage. Tina Turner, tocava até Xuxa e a galera pulava igual louco. E na época, o curioso é que as pessoas chegavam com o LP debaixo do braço. Hoje você toca essa música. O cara comprava um novo. E levava lá pra ouvir na hora da festa. Na época era o zinilzão. Então a gente fez muitos Quanto tempo de som? Cara, foi uma boa parte na minha vida. Ganhou uma boa grana com isso, né? Cara, naquela época dava pra ganhar um dinheirinho. Ganhei, cara. Eu acho assim que eu sou, como se diz, iluminado por Deus, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é legal, Mexerica. O Mexerica virou locutor porque tinha som ou o locutor comprou som porque era locutor? Não, eu virei locutor porque eu tinha som. Começou a animar nas festas? Sim. Quem Comecei. chamou pra você? Tinha o Paquera na Avenida, tinha o karaokê do Charlie Chaplin. Quem é das antigas sabe do que eu tô falando. Tinha Paquera na Avenida, era brega demais. Tinha o karaokê no Charlie Chaplin. Você saía vender patrocínio na rua e tinha Isso. No domingo à tarde. Lotava, aí fazia tipo de uma gincana, o primeiro que chegasse vestido de mulher, o primeiro que chegava batendo numa caçarola. Quem que chamou pra ir pra rádio? Cara, eu procurei rádio. Na época eu trabalhava na Sinop Agroquímica, na usina de Sinop. Eu trabalhei lá, fui funcionário da Sinop Agroquímica. É o segundo que eu pego, o Leonildo Severo também trabalhou lá. Isso, trabalhei na Sinop Agroquímica e, paralelamente, eu comecei a som e rádio. Rádio Celeste. Acho que todo mundo começou, né? Quem é da comunicação, que é daqui. Eu não comecei, mas todos que começaram aqui começaram lá, parece. Sim. Tem uma regra, se não foi da Celeste, não pode trabalhar em rádio. Exato. Aí fui virar sonoplasta. Inclusive, meu apelido Mexerica, quem me apelidou de Mexerica, chama-se Protegido. E por que o Protegido Mexerica? De mexeriqueiro, meu. Como assim, mexeriqueiro? Mexeriqueiro, fuça, fofoca. Você era danado. Eu era danado. E aí eu Gostava da confusão. Eu aprendi a fazer rádio com facilidade e sonoplastia. E aí o Protegido me chamava de sonoplasta mexeriqueiro. Do lado de lá do aquário, aquele negócio de AM e tal. Modulando os botões eletrônicos, a máquina e tal. O mexeriqueiro. O mexeriqueiro. E aí de mexeriqueiro virou mexerica. Até uma vez eu fui jogar um estadual aqui em Sinop, a minha mãe não sabia desse apelido, e eu pedi para minha mãe ouvir o jogo, que ia ter a transmissão da Rádio Celeste. E transmitir o jogo. Os jogos abertos eram transmitidos pela rádio antigamente. E narrar o jogo, eu como mexerica. Aí eu cheguei em casa à noite e falei, mãe, e aí, gostou do jogo? Ela falou, mas você não jogou. Eu falei, como não joguei? Só tinha um tal de mexerica e tal de Minga e tal de Nilson. Você nenhuma vez. Falei, mãe, prazer, mexerica sou eu. E aí ficou, cara. Então são as histórias. Hoje todo mundo só te chama de mexerica. De mexerica. Eu comecei na Rádio Celeste. E da Rádio Celeste eu fui para a Rádio Meridional. Foi quantos anos de Meridional? Meridional passaram... todo mundo te conhece como... Meridional. Foram 20 anos ou mais. 20 anos ou mais. Eu tive Começou com o Oswaldo, foi para Cleo. Sim, passei com o Máximo.
com o Rogério, com o Jorge de Paula, que foram os diretores, né? Eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros funcionários da rádio Meridional FM. Quando ela saiu E sou um dos locutores mais antigos de Sinop no ar hoje. Eu acho que você é o mais antigo de Sinop. Eu acho que eu e o Rogério. Eu não sei se o Rogério Navarini ainda está na Eu acho que não, o Rogério é atividade. mais velho, porque ele era teu diretor, né? Lembra? Sim. O Rogério tinha Nacional de Brasília e eu trabalhava na... O Rogério trabalhava na Nacional, eu trabalhava na Celeste. Mas compatível aí. Eu e o Rogério. Eu acho que somos dois locutores. Rádio é teu vício, né, cara? Eu acho que Porque assim, a gente sabe que você, graças a Deus e por conta de tudo isso, só um motor... Você tem uma vida financeira, uma classe média que não precisaria trabalhar em rádio. Você tem seus negócios, enfim. Sim. Né, como, enfim, casa de aluguel, essas coisas assim. E você trabalha muito por rádio, claro que nem relógio trabalha de graça, acaba porque você é um bom profissional, mas é muito mais amor do que necessidade, né? Ah, cara, realmente é uma paixão, né? E você estando na rádio, você está sempre atualizado. Que tem as águas de rádio e de televisão, que é um... Cara, é igual pinga, né? Ruim pra caramba, mas vicia. Fazer o quê, né, meu? Eu digo que rádio é igual pinga, né? E, você tá agora na 103, né? Na 93. 93. Tô na 93, diariamente, de segunda a sextas, das 11 às 13 horas, com o programa Rota 63, que é um clássico da música, e a gente tenta fazer do melhor, resgatar, buscar. Eu costumo dizer que eu trabalho com música bumerangue, que são aquelas músicas que vão e voltam, e tá sempre na cabeça da galera, e tá sempre fazendo sucesso. Trabalho com a 93 FM, das 11 às 13, 1 da tarde. Mexerica, você, hoje, apesar de estar na rádio, você é muito mais conhecido, Sim. como a voz do Cross. O prefeito de Sorriso, que é nossa... Inclusive, tive com o prefeito de Sorriso hoje, e ele mandou um abraço para você. Manda um abraço pro Wilson Júnior lá, que é o Ari Lafim. Ele fala que ele grava tudo que eu faço. Desde moleque ele fala, tô gravando na fita, gravando só voz. O Magrão. Um abraço ao pessoal de Sorriso que nos acompanha pela rede social, ao meu amigo prefeito Ari Lafim, está fazendo um trabalho lá. Nosso amigo. Fantástico, nosso amigo. Bom, cara, eu comecei a participar de motocross em 86, quando tinha Zé Empina, Chicão, o Preto da Madeprevo. Aqui ainda não tinha Paulo Pan. O Paulo Pan só empinava de moto. Não era, eu não sei, eram os irmãos do Paulo Pan que empinavam com as motos aqui na avenida, que trancava a avenida. Tinha umas 1.100, lembra quem que era? Sim, não, era o Gauchinho. O cara que mais empinava a moto é o Marcos Ferronato. O Ferronato, isso, Gauchinho. Não tinha Paulo Pan ainda, que tinha outros pilotos, o Paulo Pan veio depois, eu acho. Paulo Pan veio depois, a galera que veio de fora. Ó, você quer que eu te fale um dos primeiros pilotos de motocross de Sinop? Quem foi? Pouca gente sabe. Nicão. O Nicão foi piloto. O Nicão correu motocross com um capacete todo espelhado. Não, parecia um globo de boate, lembra? Sério, ele cortou caquinho por caquinho, colou no capacete. Chegou na hora da largada, o sol batia no capacete dele, todo mundo de costa, ninguém conseguia assistir a largada da corrida, que foi ali para baixo da Paloma Veículos, onde era Paloma Veículos. E quem representou Sinop foi o Chico, que na época ele era parente do pessoal da Madeireira Haas, que foi o primeiro piloto, correu com uma Grale. Como que você foi narrar motocross? Porque assim, motocross em Mato Grosso, apesar do nível não ser alto, porque sempre foi esportivo, nunca foi para os caras não vivem disso, então é amador. Os caras correm no final da corrida, tem um equipamento de 30 mil e ganha lá R$500, então não é profissional. Exato. E patrocínio, maioria é patrocínio, né? Exatamente. Agora parece que deu uma melhoradinha, diminuiu um pouco, mas 90% tá complicado. Ainda é pai. Bom, mas como que você começou a narrar motocross? Em uma corrida em Vera. Eu levei meu som para fazer a corrida. Que ano isso? Cara... Eu sou traíra, né, cara? Eu Nossa, vou perguntar a hora pra um cara de 50 anos. Cara, tá de brincadeira. Cara, eu acho que foi em 88. 88. Hoje nós estamos em 2017. Foi 88. 87, 88 foi quando eu narrei minha primeira corrida. Eu tava aí com menor idade ainda. Com o teu som. E eu trabalhei assim muitos anos narrando corrida da seguinte forma. Quer que eu narre? Eu narro. Tu me paga a despesa. Sabe? Eu nunca dei preço.
E às vezes eu pensava em cobrar tipo R$50, né? 50 cruzeiro. Cruzeiro. Acho que era cruzeiros. Não, era cruzado já. Cruzado, não, né? era cruzado. 88 era 50 cruzado. cruzados. E acontecia de terminar a corrida, o cara me dá 200 cruzados. Eu falava, cara, era grana, é velho. melhor do que eu cobrar, sabe? Então eu falava assim, eu vou fazer o trampo, vou narrar a corrida e depois Naquela você vê. época rolava dinheiro, né, cara? Depois você vê, se você dinheiro. gostar, você paga, se você não gostar, você não paga, você só paga a despesa. Aí acontecia. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e volto na sequência, porque ainda temos que falar no bloco final sobre ele ter narrado os brasileiros, ter narrado, narrado, feito do Joaninha, junto com o Joaninha, um showman dentro do motocross, e também é produtor musical. Vê se pode uma situação dessa. Volto depois do intervalo com o último bloco do Bom de Papo. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com o Bom de Papo. Estou aqui com José Wilson Hidalgo Colete. José Wilson, o Mexerica, grande Mexerica, fera, grande amigo, desportista e narrador do cross. Misha, você disse que começou narrando o cross, quando foi montar o som lá Em Vera. Só lembrando, né, o pessoal se inscrever aí nos nossos canais. Tem do YouTube, se inscreva, quando tiver uma entrevista você vai ser avisado aí. Se tiver alguma sugestão de entrevista, de algum assunto, por favor, sendo aqui do estado de Mato Grosso regional e que a gente possa levantar, será uma honra a sua participação, tá bom? No Facebook, curta a nossa página, Instagram e Twitter. Nos acompanhe nas redes sociais. Rude Roger, procura aí Rude Roger, Rude com Y, você vai achar. E o Wilson, o Mexerica, mas lá tá o José Wilson no Facebook dele, tá? Vai estar compartilhando. Vai compartilhar. Claro que sim, Então, né, tá meu? É bom mesmo. É bom. Com certeza. Mexerica, você começou a narrar por brincadeira e muito mais por paixão. E claro que daí começa a ganhar, a coisa pega gosto. Mas você hoje, e eu tô falando porque eu vivi motocross por pelo menos 6 anos montando som, 5 anos montando som, estando dentro, patrocinei o Pascoal lá de Colíder. Você sabe que eu Tem a paixão também. Vivi nesse trem por paixão. Nunca corri motocross, não sei se você correu, mas é igual eu, a paixão é grande. Mas, Misha, como que hoje você é considerado um dos melhores locutores de motocross do Brasil? Como que foi isso? Como que aconteceu isso aí, Cara, a projeção foi acontecendo naturalmente. Eu narrava aqui também aquelas corridas de kart de rua, lembra? Sim, sim. Que tinha ali de frente Colonial, aí depois aconteceu o kartódromo, eu narrava as corridas Porque do eu acho que tu foi um dos kartódromo. pioneiros de narração no Mato Grosso, Sim, não foi? eu não me lembro. Pioneiro assim, na narração de motocross, pioneiro no estado. Não tinha antes, né? Não. Tinha o cara que falava propaganda, mas colocar emoção na pilha... Eu fui o primeiro narrador de motociclismo da região norte, do estado de Mato Grosso, e fui um dos primeiros locutores de freestyle do Brasil. Tinha o Ney Logan e eu. O Ney Logan em São Paulo, que fazia com a equipe do Jorge Negrete, e eu. Inclusive, eu narrei vários shows também da equipe do Jorge Negrete por boa parte do Brasil. Eu tive a honra de narrar dentro da Arena Oficial de Barretos, 2 eventos. Tu já narrou em Barretos? Já narrei, loucura? dentro daquela arena enorme, aquela coisa fantástica. Como foi quando isso, Nene? Fala pra nós, como foi isso, Nene? Foi quando eu conheci o Cuiabano Lima, que é meu amigo até hoje, né, que inclusive agora tem propaganda de um veículo em rede nacional, tal. Cuiabano Lima eu conheci lá em Barretos. Para mim foi um dos grandes momentos. Eu vivi dentro do Red Bull X-Fighters, dentro do Sambódromo do Rio de Janeiro, quando o Joaninha foi o primeiro piloto da América Latina a passar de fase no Red Bull X-Fighter, no freestyle. Foi o primeiro piloto. Joaninha ficou em 6º lugar. Eu tava lá. Cara, era um feito. Aquela vez Joaninha com pneu verde e amarelo, não sei se você lembra dessa época. Então, nessa época eu tava junto. O X Games em São Paulo, no Anhembi, também estive por lá várias vezes com o Joaninha. E a gente viajou boa parte do Brasil na época do auge desta modalidade. E aí foi quando a gente começou a colocar... Você narrou o primeiro
Não sei porque foi na Globo o primeiro. Sim, Black. lá na Copa Brasil de Freestyle em Copacabana. Backflip. Isso, na Gávea, foi na Gávea. Ele já me explicou, eu entrevistei ele aqui no Bode Papo. É. Backflip, eu falava black. Black é preto, tá? Então não é black, esse ignorante aqui que vos fala, é backflip. Backflip. Então, eu estive lá, fiz essa... O Thiago Leifert, ele fazia Sport TV. E ele foi uma vez, ele e a Glenda Kroslovski fazer a transmissão da Copa Brasil de Freestyle. Eu lembro que eu cheguei de manhã, depois do treino no sábado. Tu tava narrando e agora... Tu narrou aquilo? Narrei. E aí o Thiago Leifert chegou cedo em mim e falou assim, cara, preciso falar com você, senta aqui. Eu falei, o que é? O Thiago não é esse cara hoje do The Voice. É claro, ele estava chegando na Globo. O Thiago chegou em mim e falou assim, cara, eu preciso de umas dicas, cara, que eu tô numa fria. Não, até porque quem não tem noção o que é um backflip, o que é um... Claro, ele entendia muito de esporte, mas o freestyle era novo no Brasil. Um trem diferente, então os grandes narradores das grandes emissoras de televisão se perdiam. Não sabiam o que era isso, né? Igual o Cuiabano Lima, o cara sabe tudo de rodeio, mas ele chegou em mim e falou, cara, como que é esse negócio de narrar freestyle? Né? Então, uma curiosidade do Red Bull X Fighters... muitas autoridades, personalidades. Tu ficou barrando Patrícia Poeta. Fiquei sabendo dessa história. Tu não barrou. Deixa eu te contar. Fala essa história. Patrícia Poeta, pra quem não conhece, é da Global, sim, que apresentou Fantástico e tal. Então, o que aconteceu? Ela foi barrada. Por quê? Porque foi amando ter. Não, ela era credenciada, mas tinha o X de limite e de acesso. Ela tinha acesso na área VIP, tinha acesso, mas não tinha acesso ao box. Onde ficavam os pilotos preparados do mundo inteiro. Pilotos do mundo inteiro, do Japão, da Espanha, dos Estados Unidos. Isso foi em qual evento? Xbox? No Red Bull X Fighters. Dentro do Sambódromo do Rio de Janeiro. Aquela loucura, aquele sambódromo inteiro. Tava lá só freestyle, só freestyle. Aí o que aconteceu? O chefe de segurança não permitiu a Patrícia Poeta, junto com o esposo dela, com o filho e com um diretor de pauta de esporte radical da emissora que ela trabalhava. Não permitiu a entrada porque ela não podia. E o sonho dela era colocar o filho dela junto com o Joaninha para tirar uma foto do Joaninha. Os filhos todos têm foto do Joaninha. Isso. Aí o que aconteceu? Chegou lá, o chefe da segurança chegou lá e falou, quem que é o chefe de equipe do Joaninha? Sou eu. Falou, tem uma pessoa lá que quer tirar uma foto, mas ela não pode entrar aqui. Não tem autorização, só com a sua permissão. Cheguei lá, era a Patrícia Poeta. Tem essa foto aqui. Tá aí, coloca aí. Depois saiu até na revista Caras, a foto dela, tietando o esporte radical e tal. Então foi muito bacana. Então, foi giro no mundo, foi muita coisa bacana acontecendo. Qual foi a coisa mais emocionante? Vamos lá para um bate e volta rapidinho. Assim. Qual foi da tua vida, o que foi mais emocionante até hoje, que você tivesse chegar assim pro teu neto, pro teu filho, pro teu sobrinho, parar assim, cara... A coisa mais emocionante, pensa em emoção, que aconteceu na tua vida até hoje. Na minha vida até hoje, cara, eu vou te dizer, isso foi muito recente. Foi ter tido o tempo, a oportunidade, a atenção e a dedicação de acompanhar minha mãe em um tratamento de câncer que passou agora recentemente. Porque não sei se vocês sabem, o Mexerica cuida da mãe como se ele fosse pai dela. É um amor, é uma recíproca, não é de hoje. Tanto que vocês já viram aqui na entrevista que ele largou tudo, foi cuidar do pai lá em Cuiabá com a mãe. E voltou para ficar mandando dinheiro, quer dizer, trabalhando para ajudar os pais. E você e sua mãe é um amor assim... não é mais que irmão, né? Não é de pai para filho. Não é de filho para mãe, é uma coisa... É inexplicável. O que é a sua mãe para você? Cara... E como que tá essa recuperação? Minha mãe para mim é tudo, cara. Eu acho que... Eu sei o que minha mãe passou para nos criar, entendeu? Foi difícil, né, Micho? E é por isso porque que eu falo você perdeu o pai muito cedo. E né? o que foi muito emocionante foi porque eu pude fazer, eu pude acompanhar, eu pude estar presente, eu pude auxiliar, eu pude abraçar, entendeu? Isso que foi mais legal da minha vida, por isso que me emociona, entendeu? Porque, assim, às vezes o filho não faz. Talvez não porque não queira, porque talvez não pode. Uma mãe é para 10 filhos e 10 filhos não é para uma mãe ou para um pai. Então, eu pude cuidar da minha mãe, entendeu, cara? Nesse momento tão difícil da vida, porque, eu falo assim, eu não posso reclamar da saúde pública, eu não posso reclamar da saúde de Sinop, eu não posso reclamar da saúde no estado,
Porque assim, cara, a energia foi tão forte, a fé foi tão forte, a união da família foi tão forte, que nós superamos todos os obstáculos. Vocês são muito unidos como família, né? Somos, graças a Deus. Dá pra ver irmãos, que você liga pros teus sobrinhos, sim, e irmãos, dá sobrinhos. dura. Vai lá ver sua avó, rapaz, já vi isso. Vai lá ver sua avó, ela tá com saudade de você, rapaz. Quando eu viajo, tiozão eu mesmo. escalo, falo, ó, você vai tal dia, para fazer companhia. Você que meio comanda a família, quem que é o mais mandão da família? Sempre tem um mandão na família. Quem que é? Eu acho que não é tu ou teu um mandão, cara. Não é um mandão. É um cara. Dizem que toda família tem assim Tem a um sua líder. liderança, né? E eu acho que sou eu, cara. Eu acho não por impor nada a ninguém, mas assim por oferecer e cobrar. Eu sou o tipo da pessoa que eu rego a planta para ela dar fruto para mim colher. Eu não sou o tipo do cara que vou chegar com o machado colhendo o que tem, não. Eu quero regar, eu quero ver crescer. Tem que ter recíproca. Foi o que aconteceu na carreira do Joaninha. O Joaninha chegava em mim e falava, mas eu preciso te pagar. Eu falava, calma, você vai me pagar com o quê, cara? Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos crescer. Quando você começar a colher as frutinhas na sua sacola, aí você dá uma para mim também, cara. É isso que nós fizemos. Foi isso que aconteceu durante um tempo. Eu trabalhei com uma cantora, Maria Isabel, que está em São Paulo. Você foi produtor dela, né? Sim, fui não produtor. Só, inclusive você foi chamado para produzir outras duplas. Outras duplas, mas assim, a Maria Isabel foi uma coisa que bateu e foi paixão à primeira vista e acreditar. Ela está em São Paulo, teve em Campo Grande, gravou com Jadson, gravou com um monte de gente. Né? Tá bem, tá trabalhando e com certeza ainda vai ser o topo. E foi Maria Isabel, foi a mesma coisa. Precisa ganhar. Não preciso ganhar, vamos trabalhar, vamos crescer. Eu acredito Você que... tem um respeito muito grande da família da Maria Isabel, que é prata de Sinop, né? Sim, tem. Sinop ou é Sorriso? Sorriso. São os beidinhos, da né? região. Sorriso. Eu Tenho, graças a Deus. estava em Sorriso, por isso que eu estava Foi um trabalho bem feito, não me arrependo de nada. Às vezes as pessoas dizem assim, você foi besta, não fez um contrato. Cara, nada na história, né, Michel? Nada paga a história, cara. Já falamos do mais emocionante, o mais aventureiro. Que foi a maior aventura que o Mexerica fez como atleta, como narrador, montando som? Uma coisa muito... Cara, a minha vida como atleta sempre foi uma aventura. Por quê? Porque eu não tinha condições financeiras de ir para jogos, eu trabalhava, meu pai não deixava eu ir, a minha mãe ficava... entre a cruz e a espada, apoiando o filho, mas tendo que ouvir o marido, né? Então foi difícil. Eu pratiquei esporte sem incentivo da minha família, minha vida toda, sem incentivo. Por quê? Minha mãe não podia me incentivar, trabalhava, não tinha condições. O meu pai era contra. O meu pai, talvez por ter tido a oportunidade de ser um craque de futebol, e o pai não deixou, o pai dele não deixou ele vir para São Paulo jogar futebol. Eu acho que por isso ele também não dava ênfase para os filhos. Era muito marginalizado ainda sim, nessa época. E da minha família, o único que praticou esporte foi eu. Que legal. E então, para mim, sempre foi difícil, né, cara? Sempre foi uma aventura. Já foi para fora do país, Mexerica? Narrar alguma coisa? Já fui para Argentina, já fui para Paraguai. Narrar? Já joguei na Bolívia, em São Inácio. Já joguei para a seleção de São Inácio da Bolívia, já joguei basquete para São Inácio. Já narrei no Paraguai, na Argentina. Mas como que narra em português lá? Eles têm um respeito, cara. O mais perdido lá... é o que você tem que ouvir de música, né? Porque lá as músicas não tem nada a ver com as nossas músicas. Você não vai tocar... Até porque na maioria quando é fronteira em alguns lugares, para que a educação do Brasil é uma das piores da América do Sul, lá no Paraguai qualquer criança ou em escola estuda português, principalmente na fronteira, espanhol e Há pouco Guarani. tempo eu fui convidado para narrar uma corrida na Bolívia, né, para frente de Cáceres ali, porque tem um piloto que é boliviano, que corre o Mato Grossense, que é o campeonato que eu narro. Já estamos entrando em reta final também desse campeonato. Ele é filho de um médico e o pai dele fez uma corrida lá na cidade dele, queria que eu fosse, mas eu não estava. E como que é acompanhar assim, ainda sobre narração? Eu montei som algumas vezes para tu narrar, aí tu vai lá, porque tu primeiro que não fica rouco, né? Isso eu não consigo entender isso. E ele começa ao meio-dia e vai parar às 6 da tarde. Agora começa às 7h30 da manhã. Não, no domingo é 7h30 da manhã. Mas eu cansei de ver do meio-dia 6. E tu vai lá, e quando tu pega para enlouquecer, parece que você
incorpora. Quem estiver ouvindo, gente, não estou puxando o saco, não é fato. Quem estiver ouvindo vai entender que o cara pulou, o cara fez... Como que decora todos esses nomes? O que é um backflip? Eu me lembro dos nomes, não me lembro os nomes que tu falava na corrida. Mas tu fala todos os saltos, tu conhece todos os saltos? Todos os saltos, todas as manobras, aí você tem que acompanhar a cilindrada de moto, o que é 250, o que é 450, o que é força livre, o que é categoria, o que o regulamento determina, o que entra no retardatário, no caracol do retardatário. Cuidado patrocinador. Cuidado patrocinador, cuidar da vida do piloto dentro da pista. Eu já vi porque a gente tem que cuidar isso também. Você estava narrando a corrida que Paulo Pan sofreu acidente? Como foi isso? Como foi esse momento? Então, foi um momento que me tranquilizaram no momento do acontecimento. Estava narrando, o Paulo Pan caiu. Eu jantei com o Paulo. Vocês eram amigos? Muito amigos. Eu jantei com o Paulo no sábado à noite. No domingo eu tive no box com ele. O Ratinho estava mexendo na moto dele. Aí ele foi almoçar fora. Eu fiquei, porque é tenso o momento ali de corrida, eu fiquei. Aí ele me pediu para arrumar o almoço para o Ratinho, que ele ia almoçar fora. Eu arrumei o almoço para o Ratinho e eu fui para a torre de narração. Quando o Paulo voltou do almoço, eu não falei mais com o Paulo, só antes dele ir para o almoço. Quando ele chegou, eu tinha que chamar os pilotos pela classificação do campeonato para o alinhamento no gate. E o Paulo era líder do campeonato. E eu chamei e o Paulo não vinha. Aí eu até dei uma bronca através do microfone. Quer dizer, ele atrasou. Piloto líder, tem que acelerar, não pode demorar, porque atrasa os outros e tal. Porque tudo ali é engrenado. E tudo não pode atrasar, porque tem um horário para terminar. Porque também escurece é mais aí, perigoso. as motos não tem farol. Então, E o Paulo veio com um detalhe que me chamou a atenção. O Paulo não veio com a moto dele. Ele deu para um guri empurrar essa moto dele até o gate. Não era normal isso? Não era normal. Outra coisa, o Paulo estava acostumado a acelerar 250. Naquela corrida ele estava com uma moto Suzuki 125. Que é totalmente diferente a tocada. E muito mais fraca. E quando deu a largada, a moto empinou. E o Paulo soltou as duas pernas e veio chicoteando as pernas. Eu chamava ele de gigante do cross, né? Ele veio chicoteando as duas pernas para se equilibrar, para não cair na largada. Uhum. E o fato que aconteceu da queda do Paulo foi em um lançantezinho, tipo de um quebra-mola. Muito sem graça, Muito sem graça, só que tinha uma sequência de quebra-molas, que a gente fala de costelas, sequências de optidus. E o Paulo caiu entre uma e outra e ficou coberto no chão. O piloto que veio na sequência não tinha visão do Paulo. Eu vi as imagens. Que é o Chiru, que era piloto do Paraná, na época estava correndo para Colíder. O que aconteceu? Quando ele saltou, que ele viu o Paulo cair da moto, o Paulo estava levantando e veio de encontro com a queda do motor, com a queda da moto. Bateu o motor na nuca dele, com o pouso da moto no chão, de encontro com o Paulo, subindo. Foi o que aconteceu. Fatal. Aí, não foi fatal. O que aconteceu aí? A secretária de saúde do município estava do meu lado, em Canarana, isso. Foi em Canarana. Isso, estava do meu lado no palco. Ela foi até lá, porque era um lugar muito distante, eu não tinha visão quase. Era o ponto mais distante, onde os pilotos passavam de mim, que estava narrando. Aí ela voltou e falou assim, não, normal, tudo bem. E o Paulo era muito grande, ele foi atendido numa Fiorino, ambulância. Lembra? Tinha muita ambulância Fiorino, né? E o Paulo foi atendido, ela falou, aí eu falei, mas como que ele tá? Ele tá reagindo e tal? Ele falou, tá. Eu falei, e as pernas? Ela falou, não, ele tá bem, porque inclusive o motorista foi fechar a tampa da ambulância e ele empurrava com as pernas para não fechar. Ela te disse isso? Me disse isso. Aí, tudo bem, daí vamos para a próxima bateria, tal, não sei o quê. Aí pediram para mim solicitar o proprietário de um avião da cidade, fulano de tal, que comparecesse com o máximo de urgência no hangar, que a pista era do lado da nossa pista de motocross. Aí paralisamos tudo, tal, chamamos e tal, até a pessoa veio, o proprietário do avião veio, não queria decolar, porque queria receber alguma coisa nesse sentido. Falei, cara, pode decolar. Aí o prefeito, na época o prefeito também estava no palco daquela cidade, não lembro quem é e tal. Eu lembro que o prefeito falou, Chirica, segura aí, deixa que eu resolvo. Foi lá, conversou com o cara do avião, poucos minutos depois o avião decolou.
com o Paulo. Até foi perguntado para mim, o que faz? Vamos para Cuiabá ou vamos para Goiânia com o Paulo? Né? Porque ali é perto, Barra do Garças, é divisa ali, né? Mesma distância. E aí eu optei por ir para Goiânia. Você que pediu para ir para Goiânia. Porque vieram me perguntar, eu falei, qual o melhor centro médico? Goiânia. Goiânia. Aí leva para Goiânia, né? E para mim tudo normal. O Paulo tá socorrido, o avião levou o Paulo, ele estava bem, as pernas. Até porque Canarana não era um grande centro legal, né? Não é uma cidade, né? E nessa questão aí ficou assim, na minha cabeça ficou, Paulo, tá bem, a gente tá acostumado com isso. Eu narrando uma corrida, o Giovanni Ferreira, que hoje está paralítico, que é o pai do Nicolas Ferreira, que hoje mora em Sinop, ele levou 13 fraturas. Deus me livre. Então a gente estava acostumado com Você recebeu a notícia da morte do Paulo na corrida ainda? Quando eu terminei a corrida. Quando eu entreguei o último troféu, o Nelson, presidente da federação... Que hoje está na Prefeitura de Sorriso também. Isso. O prefeito e a secretária de saúde me chamaram, quando eu terminei de entregar o último troféu, me chamaram e disseram, ó, o Paulo faleceu. Nossa, traumatismo, né? Eu que tive que passar a notícia para a família. Porque eu era o único de Sinop que estava lá. Que coisa triste. O Ratinho ficou desequilibrado e eu que tive que passar essa notícia. Meu amigão, José Wilson Hidalgo Colete Mexerica, foi uma honra entrevistá-lo aqui no Bom de Papo. Poder falar um pouco Eu quero agradecer primeiro que eu te liguei, você atendeu na hora e esse é o objetivo do nosso programa, a gente poder compartilhar um pouco parabenizar aqui por isso, sabe? Porque a gente resgatar algumas pessoas aqui históricas. Eu costumo dizer que... E papo bom, né? Papo bom, é papo interessante, né? Saber tem que ser bom de papo. O que acontece, bom de papo. E quero parabenizar mais uma vez a toda a direção, tá? da emissora, parabenizar você pelo trabalho. E parabenizar porque a gente sabe que realmente você busca conteúdo. É o papel nosso. Conteúdo para o seu programa. Isso é muito legal, sabe? Tem gente que procura quantidade de dinheiro, né? E você procura conteúdo. Eu acho isso bacana e espero ter trazido um pouco da história de Sinop. Uma das coisas que você me perguntou também, uma das coisas que marcou a minha carreira, né? Em rádio. Uma delas foi que eu fui o primeiro locutor a noticiar o falecimento do seu Enio Pipino. Eu estava no ar na época, quando a família ligou para noticiar. Foi um trauma muito grande. Muito grande. E uma das coisas também que me emocionou muito na minha vida profissional uma vez, eu estava no aeroporto, uma pessoa chegou até mim e perguntou, você é o Mexerica que trabalhava na rádio, sempre trabalhou na rádio? Eu falei, sou. Ele falou assim, cara, meu filho deve a vida para você. Eu falei, para mim? Falou, para você é locutor de rádio e meu filho deve a vida para você. Uma família de Cláudia, de Madeireiros, o filho sofreu um acidente e teve que ser trazido para Sinop às pressas, chegou aqui já era noite e na época o aeroporto não tinha iluminação. E nessa época, essa pessoa foi até o pátio da rádio, entrou, foi atendido por mim, eu trabalhava, praticamente ficava sozinho à noite na rádio lá, e foi atendido por mim e me pediu a gentileza de anunciar para que as pessoas que estavam na rua de carro ir lá iluminar para a aeronave decolar. Para levar para Cuiabá para socorrer. E ocorreu, e essa pessoa, sabe, totalmente emocionado, veio e falou, cara, você não sabe o que você fez, né? Não tem preço. Foi uma das coisas que marcou, e é por isso que talvez a gente faz rádio até hoje. Por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui. Para falar desses bons papos. Sinop, obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha na rede social. Curta a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Instagram, no Twitter. Conversei aqui com o José Wilson Hidalgo Colete, o Mexerica, melhor narrador de motocross do Brasil, posso falar, e porque conheço um pouquinho do negócio, locutor, primeiro som, jogou muito basquete, professor de natação, enfim. Tem poucas coisas que esse cara não fez, mas fez muita coisa boa. Uma boa noite para você, obrigado, Misha. Obrigado, Rudy Roger, obrigado mais uma vez a todos vocês, um grande abraço. Eu volto amanhã com mais um programa Tribuna Livre, segunda edição, e na próxima semana, na terça-feira, às 21 horas, com Bom de Papo. Um abraço e até lá. Tchau, Sinop!